Meu irmão amado, meu irmão querido, obrigado a você que está chegando no nosso canal, você que dá um like, a você que comenta, a você que de alguma forma participa. Obrigado a você que inscreveu-se. Que Deus o abençoe grande e poderosamente. A nossa primeira leitura, extraída do livro do Gênesis, no capítulo 32, do 23 ao 33, algumas lições importantíssimas que quero compartilhar com vocês. Vamos ver se a gente faz isso em 5 minutos, né? Primeira lição. Não esqueça, o nosso salmo é o de número 16 ou 17. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor, inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. E por aí vai. Tremendo. O nosso evangelho, São Mateus, capítulo 9, versículo 32. Palavra tremenda, Jesus vai libertar um homem que, além de mudo, estava possuído pelo demônio. Isso aqui vai dar uma outra reflexão que farei, tá bom? É o momento em que Jesus sente compaixão. Compaixão é um sentimento divino, é algo que passa pelo coração. E ele viu as multidões como ovelhas sem pastor. É uma mensagem extraordinária que São Mateus está passando através daquele homem mudo, que além de mudo estava possuído pelo demônio. E Jesus o liberta imediatamente e aquele homem volta a falar. O demônio foi expulso, o homem voltou a falar. O homem era mudo ou estava possuído pelo demônio? O homem estava possuído pelo demônio ou era mudo? Tem muita coisa que São Mateus está dizendo, tá, irmãos? Desculpem, porque tudo que São Mateus está falando tem uma profundidade tão grande que eu não tenho capacidade de falar para vocês, tá? É muita coisa, são coisas tremendas, coisas extraordinárias, né? Teríamos que vir com um segundo nível, além daquilo que tenho falado para vocês, sobre aquilo que tenho falado para vocês, não é além. Porque tem muito a ser dito sobre tudo aquilo que já falei para vocês. O que tenho falado é algo muito superficial, muito, tá bom? Mas são mensagens extraordinárias que Mateus ele quer dar para todos nós. Até parece a impressão, alguns exegetas vão dizer que Mateus estava irritado. Ele fazia questão, porque naquele jantar, naquela refeição que ele deu para Jesus e convidou os amigos, os fariseus foram apontar o dedo para ele. Quando disseram aos discípulos de Jesus, o vosso mestre come com pecadores, com cobradores de impostos? Então eles não acreditaram no que Jesus havia feito na vida de Mateus. Eles não estavam acreditando na transformação, na libertação de Mateus, que Mateus havia deixado aquela vida velha para iniciar uma vida nova com Jesus. Então ele faz questão de falar estas coisas. Ele faz questão de mostrar quem é Jesus, o poder de Jesus, o que ele é capaz de fazer. Então, se a gente for esmiuçar, entrar mesmo no que Mateus está dizendo através desses textos, com toda certeza a nossa edificação vai ser grande, grande mesmo. Mas a primeira coisa o primeiro ponto que quero ver com vocês é o seguinte. Ontem, na liturgia de ontem, Jacó está indo, não é mesmo? Ele está indo, ele vai ter aquele sonho, a escada, aquela coisa toda. Ele faz um voto com Deus. Por sinal, a gente nem viu, né? Mas só para a gente ter uma ideia aqui, o que foi que Jacó, quando ele acordou daquele sonho, né, ele tomou aquela pedra que tinha feito o travesseiro, colocou-a de pé para servir de coluna sagrada, derramou óleo sobre ela, né?
E ele fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai. Olha só o que Jacó pediu: pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar são e salvo. Esse foi o pedido de Jacó. Aparentemente tão pouco, né, irmãos? O que ele queria era tão pouco, foi o que ele pediu. O que é que ele vai dizer? Então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que ergui como coluna sagrada será uma morada de Deus. Será um templo do Senhor, um altar do Senhor, um santuário de Deus. Um lugar que ninguém passará por aqui sem reverenciá-lo. Mesmo que por curiosidade. Mesmo que sejam alguém que não crê em ti, mas ao passar por aqui eles vão saber dessa história. Eles vão saber que eu dormi neste lugar. Eles vão saber que o Senhor falou comigo. Então é algo muito, muito interessante. Então, como vimos ontem, Jacó está indo. Hoje, a liturgia dá alguns saltos, né? Nós estávamos no versículo no capítulo 28, agora estamos no 32. Jacó está voltando. É o retorno de Jacó. Coisa interessante, quero que você observe comigo. Jacó levantou-se ainda de noite, tomou suas 2 mulheres, as 2 escravas e os 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Depois de tê-los ajudado a passar a torrente e atravessar tudo o que lhe pertencia, Jacó ficou só. Esses 2 versículos apenas. Jacó levantou-se ainda de noite, tomou suas 2 mulheres, 2 escravas e 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Pensemos um pouco nisto, queridos. Apenas nisto aqui. Jacó, 1. Jacó, 1. Suas 2 mulheres, 3. Suas 2 servas, 2 escravas, 5. Com mais 11 filhos, quanto nós temos aí? 16. Não é isso? 5 mais 11, 16. Vamos de novo para não... Jacó, 2 mulheres, 2 servas e 11 filhos. 16 pessoas. Você tem certeza que essa numeração está aí por um acaso? Soma isso. 1 mais 6 é igual a 7. 1 mais 6 é igual a 7. 7 é o número da totalidade. É o número do Deus perfeito. Do Deus que não aceita outro perto dele. Do Deus que basta-se a si mesmo. Do Deus que não falta nada. Do Deus inteiro, do Deus completo, do Deus absoluto. Do Deus que, como o salmista vai dizer, tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que é que o autor está dizendo? Ele está dizendo que a viagem de Jacó foi abençoada. O autor está dizendo que aquela promessa que Deus fez para ele, naquele sonho, cumpriu-se. Deus foi íntegro, Deus foi fiel. Deus não jogou a sua palavra por terra, ele cumpriu a sua palavra. O retorno de Jacó, quando ele foi, tudo que ele levava na mão era um bastão. Agora, presta atenção. Presta atenção. Vamos já olhar mais algo. Ele, as 2 mulheres, as 2 servas e 11 filhos.
o autor já está dando um recado claro. Deus agiu na vida de Jacó. Deus foi grande, foi magnânimo na vida de Jacó. Jacó está vindo cheio de Deus. Jacó está vindo cheio das bênçãos de Deus. Ele foi agraciado por Deus. 1 mais 6 é igual a 7. E isto é sinônimo de Deus, de bênção absoluta. Meu irmão amado, meu irmão querido, essa madrugada eu estava refletindo nessa leitura e me vinha forte ao coração que há um 7 chegando na tua vida. Há um 7 chegando na tua casa. Há um 7 chegando na nossa história, na minha também. Eu coloco-me dentro disto e eu acolho. Há uma manifestação total, especial e absoluta de Deus chegando na nossa vida. Eu sempre digo que se tem flores também tem espinhos, se tem espinhos também tem flores. Se tem lutas também tem vitória. Não esqueçamos disto. Eu tenho certeza, queridos, que no meio dessas lutas, vamos terminar? Vamos terminar por aqui? Logo na sequência, mas há algo que dizer. Vai dizer aqui o versículo 24. Depois de tê-los ajudado a passar a torrente, depois que ele ajudou a família a atravessar. Isso aqui é interessante, queridos. É muita coisa para se falar. Depois que Jacó ajudou a família a atravessar. As esposas, as servas, os filhos. Olha o versículo 24. E atravessar tudo o que lhe pertencia. E atravessar tudo o que lhe pertencia. O que foi que ele atravessou primeiro? Foram os bens, as posses, os rebanhos, as riquezas. Ele vem de lá um homem poderoso. Ele vem de lá um homem poderosíssimo. Não é sério isso? O homem que deposita, é nesse horizonte que a gente lê o Salmo de hoje, que deposita a sua confiança em Deus. O homem que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala. Então ele estava empanturrado de muitos bens. Porém, ele primeiro ajuda a atravessar a sua família. Depois vem os bens. O que é que temos colocado à nossa frente? Qual o nosso maior horizonte, queridos? Qual o maior bem que temos? São os bens materiais? A casa, o carro, o apartamento, isso, aquilo, outro? São lições que estão aqui impostas para nós. Depois que ele atravessou a família, aí sim, aí ele foi aos bens. Perceba que muitos de nós estamos trabalhando de maneira inversa. Estamos lutando primeiro por outras coisas. E por esse motivo, muitas situações desagradáveis estão surgindo. Porque o que deveria vir na frente é secundário. E muitas vezes não tem tempo para ser secundário. Porque a família se cansou. A família se desgastou. A família se desintegrou. Foi uma busca tão grande que quando a pessoa abriu os olhos, e cadê? Já foi embora. Tudo que ele tem é aquilo. E ele precisa agora recomeçar e reconstruir em cima da areia. Aí Jacó fica só. Não é isso? Depois leia o texto. Aparece um homem e luta com ele. Jacó reconhece que aquele homem tem uma bênção especial para a vida dele. Se para Jacó ir a Padã Arã, ele precisou de uma bênção, ele fez um pedido para Deus, agora para ele retornar, ele precisava de uma bênção maior. E ele luta, e ele luta, e ele luta. E foi uma luta acirrada. Eu não vou te largar enquanto tu não me abençoar. Durante a noite,
Que noite foi aquela de Jacó? Que noite foi aquela de Jacó? Eu não vou te largar enquanto não me abençoares. Jacó insistia na bênção. Lembre-se que a fuga de Jacó foi por causa da bênção do pai. Jacó falhou, Jacó errou, sim. Mas tudo na vida dele era bênção. Ele teve a bênção do pai, ele teve a bênção da mãe. Naquele sonho, Deus o abençoou. Lá em Padã Arã, ele também foi abençoado ricamente. E quando ele volta, mais uma vez, ao final daquela luta, ele vai receber a bênção de Deus. Jacó acreditava na bênção de Deus. Ele acreditava na bênção do pai. Ele confiou naquilo. Entende, queridos? Porque hoje está tudo muito difícil. Hoje está tudo muito difícil. Há uma cultura que está, inclusive, cerceando e subtraindo a bênção dos próprios pais. Quantos filhos que já não tomam bênção dos pais e os pais, por sua vez, deixam para lá e já não abençoam os filhos? Tanto faz como tanto fez. Para Jacó a bênção era importantíssima. Eu não te largo enquanto não me abençoares. É necessário que nós busquemos a bênção de Deus na nossa vida, na nossa história, queridos. Porque se Deus não construir a casa, se Deus não guardar a cidade, em vão é o nosso trabalho de edificação, em vão é a nossa vigilância. Repito-me, são muitas bênçãos. A nossa sociedade está caminhando para onde, queridos? Qual o rumo, qual o horizonte da nossa sociedade? Uma sociedade que não tem bênção, tem tecnologia, tem melhores recursos, tem isso, tem aquilo outro. Tem um mundo cibernético hoje que está avançando, coisas, tecnologias de ponta que estão surgindo a cada dia, a cada instante. Mas em compensação, está faltando a bênção. Os relacionamentos familiares, os aconchegos, a química familiar está faltando. Em muitas casas, as pessoas falam ao telefone, mandam uma mensagem para o outro que está lá no seu quarto, na sala. É assim que funciona. A refeição já não acontece junto. Cada um, a hora que quer, vai lá, come, tira o seu e por aí vai. Está faltando bênção na nossa vida, está faltando bênção na nossa história. Jacó passa a noite lutando. A noite é um lugar de indecisão, de indefinição. A noite é um período que a gente não tem clareza das coisas, das situações. Mas surge a aurora. O homem diz, me larga, porque a aurora está chegando. E logo na sequência, após aquela luta acirrada, mesmo ferido, Jacó não desiste. Jacó continua lutando em busca do seu ideal. Ele queria a bênção, porque ele estava cheio de medo. Esse é um outro ponto. Jacó ficou só porque ele está refletindo. Será que eu consegui tudo isso para perder agora? Porque ele iria encontrar-se com seu irmão Esaú, do qual ele havia fugido 20 anos antes. Porque o tinha enganado, porque tinha tirado a sua bênção de primogenitura. Ele sabia o que tinha feito para o irmão dele. Por que Jacó fica só? Ele estava pensando, refletindo, meditando. Será que tudo isso para quê? Para nada? Para eu perder agora? Para o meu irmão vir e matar meus filhos, minhas mulheres, minhas servas, matar a mim? E aquele homem vai dizer, olha o teu nome não será mais Jacó. O teu nome agora vai ser Israel, porque lutastes com os homens, com Deus e com os homens, e venceste. Levanta a tua cabeça, rapaz, para de medo. Se tu lutastes com Deus e com os homens e venceste, por que tu estás cheio de medo do teu irmão Esaú? O Deus que te levou, que está te trazendo, não é maior que tudo. Irmãos, logo em seguida,
o relato, a gente lê no relato que o sol nasceu. Um novo dia, uma nova história, um novo momento. É exatamente nesse horizonte que entramos no evangelho de hoje. Foi isso que aconteceu na vida daquele homem mudo que estava possuído pelo demônio. Foi isso que aconteceu na vida daquelas pessoas que estavam marginalizadas, que estavam famintas, desorientadas, como ovelhas sem pastor, das quais Jesus teve compaixão delas. Um novo dia. Assim como um novo dia surgiu na vida de Jacó, depois de uma luta acirrada, uma noite de luta, um novo dia surgiu para aquelas pessoas quando elas tiveram um encontro com Jesus Cristo. Aquele homem mudo, possuído pelo demônio, voltou a falar imediatamente. Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Se ontem vimos Maria Santíssima como escada, como casa de Deus, como porta dos céus, hoje ela é a aurora. Ela é a aurora que prenuncia, que diz que o novo dia está chegando, que o sol vai nascer. Foi isso que aconteceu. Jesus chegou na vida daquelas pessoas. Jesus libertou aquele homem mudo que estava possuído pelo demônio. Jesus teve compaixão daquelas pessoas que estavam como ovelhas sem pastor. Meu amado irmão, minha amada irmã, ele não mudou. Ele continuou o mesmo. Ele continua olhando para nós como ovelhas sem pastor. Ele continua olhando para nós que estamos mudos, surdos, paralisados, porque possuídos por um demônio que não nos deixa andar, que não nos deixa falar, que não nos deixa ouvir, que não nos deixa refletir. Ele tem compaixão de nós, que não pouco batemos em tantas portas, que não sabemos mais para onde ir, não sabemos mais em quem e por quem buscar. Nos voltemos para Jesus. Nos voltemos para Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus está no princípio. Tudo foi feito por Ele. E Ele continua. Esse mundo, esse universo, não é por um acaso. Nós não estamos aqui passeando, queridos. Deus tem um propósito da nossa vida, da nossa história. Olhemos para Deus, porque Ele vai, a cada dia, nos mostrar o seu propósito, o seu querer na nossa vida, na nossa história. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.